Boa noite, que gostoso estar aqui de novo para o nosso tempo de culto a Deus. E vamos fazer a nossa oração que fala o seguinte: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Salmo 119, 18. Por que é que Jesus te criou? Você sabe responder? Vamos cantar para ver se isso te ajuda? Pra aquecer a comida que foi feita pra comer. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. O lápis foi feito pra escrever a palavra que foi feita pra se ler. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. A roda pra rodar, o canto pra cantar, chicletes para eu mastigar. A flor para florir, o riso pra sorrir, escova e pasta para escovar os dentes. O forno foi feito para aquecer a comida que foi feita para comer. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Feito para escrever a palavra que foi feita para se ler. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. A roda para rodar, o canto para cantar, chicletes para eu mastigar. Para florir, o riso pra sorrir, escova, pasta para escovar os dentes. O forno foi feito pra aquecer a comida que foi feita pra comer. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Na semana passada, nós vimos que Jesus tinha saído lá de Betânia e tinha vindo para Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel. E lá, Jesus passava os dias no templo ensinando, conversando. E durante a noite, eles atravessavam o Vale de Cedron, o Monte das Oliveiras e iam até Betânia. Às vezes, eles dormiam lá no Monte das Oliveiras. Onde que eles dormiam? Eles dormiam embaixo das oliveiras. As oliveiras eram árvores, são árvores, né? Bem frondosas, então eles deitavam embaixo ali e dormiam. É um lugar muito quente, então eles não passavam frio durante a noite. Devia ser bem gostoso de descansar lá naquele lugar alto que dava para ver toda a cidade de Jerusalém. Durante o dia, Jesus passava um tempão no templo explicando, ensinando, e as pessoas chegavam, faziam muitas perguntas para tentar entender o que ele estava falando sobre o reino de Deus, sobre valores. E um fariseu muito estudioso chegou lá com a intenção de provar Jesus. E ele falou assim: tá bom, Jesus, então me conte aí qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés ou do Antigo Testamento. E Jesus olhou para ele e falou assim: o mandamento mais importante é:
ame ao Senhor teu Deus com todo o café. Café? Brincadeira! Jesus não falou café, mas olha, acompanha comigo. Jesus falou assim, ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, ame ao Senhor teu Deus com toda a sua alma, ame ao Senhor teu Deus com todas as suas forças, ame ao Senhor teu Deus com todo o seu entendimento, ou seja, ame ao Senhor teu Deus inteirinho. E também ame ao seu próximo como você mesmo. E Jesus, ele demonstrou isso na sua vida. Foi por amor a Deus, amor àquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, que ele vai atravessar os próximos dias, que a gente vai acompanhar, e toda a sua vida. E Jesus dá esse exemplo, essa referência do que é amar a Deus. Jesus estava lá em Betânia e na quinta-feira ele falou para os seus discípulos, olha, vão até Jerusalém e lá vocês vão encontrar um homem carregando um vaso na cabeça. Perguntem para ele se ele tem um lugar para a gente organizar a nossa ceia. E aí os discípulos foram, Monte das Oliveiras, Vale de Cedron, entraram em Jerusalém, andando pelas ruas em Jerusalém, encontraram um homem com um vaso na cabeça e perguntaram, o senhor tem um lugar onde a gente possa celebrar a nossa ceia de Páscoa? E o homem falou, sim, no andar de cima da minha casa já está preparado para vocês. Então, eles foram lá e prepararam o cordeiro, prepararam o suco de uva ou o vinho, prepararam o pão. E aí chegam os discípulos, que andaram pelas estradas cheios de poeira. Quando eles chegaram nessa casa, Jesus pegou uma bacia, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. E lavou os pés de todos eles. Por quê? Porque eles tiravam o sapato para entrar na casa e quando eles comiam, não era uma mesa alta como a nossa, era uma mesa baixinha. Então era bem importante que o pé estivesse limpo. E aí os discípulos falam, Jesus, mas por que você está fazendo isso? Jesus falou assim, olha, se eu sou Senhor e estou fazendo isso para vocês, é para dar o exemplo, para que vocês também possam servir as outras pessoas e fazer aquelas atividades, aqueles serviços que ninguém gosta de fazer. Como que foi esse jantar? Deve ter sido bem gostoso. Por quê? Os discípulos tinham preparado um cordeiro assado com ervas amargas e tinha esse pão fresquinho, gostoso, pão sem fermento e o vinho. Quando Jesus pega essa comida, ele pegou ali o pão e ele dividiu esse pão e falou assim, olha, esse é o meu corpo que vai ser dado em favor de vocês. E aí os discípulos não entenderam muita coisa não. Quando ele pegou o copo de vinho, ele falou assim, esse daqui é o meu sangue que vai ser derramado em favor de vocês. Aí os discípulos também não entenderam muito bem. Por quê? Na cabeça deles, o vinho simbolizava aquele sangue do cordeiro que foi passado nas portas lá quando o povo de Israel era escravo no Egito, e o pão era o pão sem fermento que eles comiam, lembrando daquele momento que com muita pressa eles se organizaram para serem libertos da escravidão do Egito. E Jesus está ressignificando isso. Ele fala, não, significa isso, mas significa mais ainda. E o cordeiro? João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, além do pão, do vinho, Jesus é esse Cordeiro. Jesus ele se oferece como sacrifício em favor de todos nós, de toda a humanidade, para que eles não precisassem mais pedir perdão matando um animal. Através do sacrifício de Jesus, nós podemos nos arrepender e pedir perdão, nós podemos falar com Deus, nós podemos nos relacionar, chamar Deus de Pai, como a gente viu no Pai Nosso. Então, Jesus é esse Cordeiro que está se oferecendo voluntariamente para morrer em nosso lugar. O que mais aconteceu nesse jantar? Aconteceu muita coisa. Eles comeram, beberam vinho, cantaram, e daí Jesus falou assim, olha, entre vocês tem um que vai me trair. Aí todo mundo ficou assim, quê? Como assim? E aí Jesus olhou para Judas e falou assim, o que você tem que fazer, faça logo.
E Judas levantou da mesa e saiu. Então começou aquela conversa ali de Jesus explicar para eles o que ia acontecer, que ele ia morrer, que ele ia sofrer, que ele precisava passar por isso. E que naquela noite todos os discípulos iam abandoná-lo. Aí eles falaram, quê? Nós nunca vamos te abandonar. Aí Pedro falou assim, eu jamais abandonarei você, Jesus. E Jesus falou assim, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro olhou para ele e falou assim, não. Jesus falou, sim. E aí eles ficaram conversando ali, terminaram de comer e foram lá para o Monte das Oliveiras, que era o lugar onde eles costumavam dormir quando eles estavam no trajeto ou para Galileia ou para Betânia. Será que os discípulos estão entendendo o que está acontecendo? Para onde que foi Judas? E Pedro? Será que Pedro vai negar Jesus mesmo? E os outros discípulos vão fugir? Nós vamos responder essas perguntas na sexta-feira, que vai ter um culto extra para nós conversarmos sobre os acontecimentos desse dia, há muitos anos atrás, que ainda fazem sentido para nós. Então, nos aguarde na sexta-feira para responder essas perguntas. Enquanto isso, eu fico pensando como Jesus é soberano, ele é espetacular, faltam palavras para a gente descrever. Jesus, ele sabia todas as coisas, Jesus, ele falava com as pessoas antes dos discípulos, Jesus, ele estava ali explicando, e nós temos um Deus muito grande, e um Deus que mesmo grande, ele se importa com a gente. Vamos cantar sobre isso? Você é tão grande e eu tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. Você é tão grande e eu tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. Você é tão grande e eu tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. Você é tão grande e eu tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. Você fez o céu, você fez o mar, fez tantas estrelas, nem posso contar. Fez montes, montanhas, florestas tamanhas, e ainda se importa comigo, meu Deus. Você é tão grande e eu tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. Você é tão grande e eu tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. Você fez o sol e a lua também, os campos, as nuvens, planetas do além. Fez todo o universo assim tão imenso, e ainda se importa comigo, meu Deus. Tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. Você é tão grande e eu tão pequeno, mas mesmo assim você me ama pra valer. 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 Ingredientes: 1 xícara de farinha de trigo, meia xícara de água, 1 colher de sopa de óleo e meia colher de chá de sal. Vamos começar? Vamos lá.
Então vamos ao preparo. Vamos colocar uma xícara de farinha de trigo e meia colher de chá de sal, um pouquinho sal mesmo. Misturar. Primeiro a gente vai colocar metade dessa água. Como as farinhas são diferentes, pode variar a quantidade de água. Então é por isso que a gente vai acrescentar aos poucos. Nesse ponto a gente coloca uma colher de sopa de óleo. E agora a gente começa a acrescentar o restante da água aos poucos. E já dá para ir misturando com a mão, com a ponta dos dedos. Vocês viram que a quantidade de sal é pequenininha? Mas aquela quantidade é suficiente para dar todo o sabor para o nosso pão. Um pão sem sal seria muito sem gosto. Pronto, nós vamos abrir todos até ficar assim bem fininho. Depois de você abrir as suas massas bem fininhas, você vai pegar uma frigideira antiaderente, vai colocar no fogo alto para esquentar umas cerca de 30 segundos. E você vai ficar olhando para ver o que acontece. Ó, quando começarem a fazer essas bolhas de ar, tá na hora de virar. Olha que douradinha. Agora é só esperar mais 30 segundos para dourar o outro lado. E ela vai ficar assim. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e ao seu próximo como se fosse Você. Ame o Senhor, o seu Deus, de toda a sua alma, e ao seu próximo como se fosse Você. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todas as suas forças, e ao seu próximo como se fosse Você. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como se fosse Você. e ao seu próximo como se fosse Você. e ao seu próximo como se fosse Você. você.